Durante a Segunda Guerra Mundial, um dos maiores temores dos aliados não vinha dos céus ou das praias invadidas, mas das profundezas escuras do Oceano Atlântico. Os U-Boots, submarinos da Marinha Alemã, Kriegsmarine, formaram uma verdadeira matilha letal, conhecida como os Lobos do Atlântico, que caçava navios mercantes e militares com eficiência devastadora. Por anos, esses predadores submarinos ameaçaram cortar a linha vital que ligava a América do Norte à Europa, levando o mundo à beira do colapso logístico. A Batalha do Atlântico foi a mais longa campanha da guerra. Uma guerra silenciosa e sombria, onde a sobrevivência dependia do som do sonar, da astúcia dos comandantes e da coragem dos marinheiros. A Alemanha nazista sabia que não poderia competir com a Marinha Real Britânica ou com a frota dos Estados Unidos em uma guerra naval tradicional. Em vez disso, Adolf Hitler e o almirante Karl Dönitz, comandante da Força Submarina Alemã, apostaram em uma estratégia assimétrica: atacar o sistema de abastecimento aliado com submarinos invisíveis, atacando de surpresa e desaparecendo nas profundezas. Dönitz acreditava que, afundando navios mercantes mais rápido do que os aliados podiam construí-los, poderia estrangular o Reino Unido, uma ilha que dependia de importações para alimentos, combustível e munições. Se a Grã-Bretanha caísse, a resistência europeia desmoronaria, e a Alemanha venceria a guerra sem precisar invadir diretamente. Logo nos primeiros anos da guerra, os U-Boots começaram a patrulhar o Atlântico Norte, especialmente as rotas entre os Estados Unidos, o Canadá e o Reino Unido. Os submarinos operavam muitas vezes em grupos coordenados, chamados de Wolfpacks, matilhas de lobos. Quando um submarino detectava um convoio, alertava os demais, que se agrupavam para atacar à noite, em massa e de surpresa. Entre 1939 e 1942, os resultados foram devastadores. Em 1941, mais de 4 milhões de toneladas de navios aliados foram afundadas. Em 1942, o chamado Ano Negro dos Aliados, a cifra ultrapassou 8 milhões de toneladas. Os U-Boots chegaram a afundar centenas de navios por mês, especialmente nas águas próximas à costa leste dos Estados Unidos, que por um tempo estavam mal defendidas e mal iluminadas, facilitando os ataques. Os principais modelos de U-Boots eram os Tipo 7 e Tipo 9. O Tipo 7 era o mais comum, pequeno, ágil e ideal para o Atlântico Norte. O Tipo 9 tinha maior alcance e era usado em missões distantes, até mesmo no Atlântico Sul e no Caribe. Esses submarinos eram armados com torpedos, tanto na proa quanto na popa, e tinham canhões de convés para atacar alvos menores. A maioria dos ataques era feita em imersão ou à noite, usando a escuridão como aliada. Seu ponto fraco, no entanto, era a necessidade de subir à superfície para recarregar as baterias, o que os tornava vulneráveis a aviões e navios escota. Diante da ameaça crescente, os aliados foram forçados a desenvolver novas táticas e tecnologias, como o Convoy System. Navios mercantes passaram a navegar em convoios protegidos por escoltas armadas, o sonar e radar, o uso de sonar ou SDIC, e depois o radar aéreo permitiu detectar submarinos antes que atacassem. Os Hedgehogs e cargas de profundidade, armas especializadas que podiam atingir submarinos em submersão, e navios de escolta e porta-aviões de escolta foram fundamentais para patrulhar e proteger os convoios. Além disso, os aliados quebraram os códigos alemães de comunicação, o Enigma, permitindo antecipar os movimentos dos U-Boots. Isso foi um divisor de águas na batalha. O ano de 1943 marcou o ponto de virada. A produção de navios pelos Estados Unidos superava as perdas, os convoios estavam melhor defendidos e os caçadores se tornaram as presas. A taxa de perdas de U-Boots aumentou drasticamente. Em maio de 1943, conhecido como Black May para os alemães, 43 U-Boots foram afundados em um único mês. Foi um golpe fatal para a estratégia de Dönitz, que acabou sendo forçado a suspender as operações em massa no Atlântico. Apesar de continuarem ativos até o fim da guerra, os U-Boots nunca mais representaram a ameaça existencial que foram entre 1940 e 1943. No total, mais de 3 mil navios aliados foram afundados pelos U-Boots, com a perda de cerca de 30 mil marinheiros mercantes. Mas o preço também foi alto para os alemães. Quase 800 U-Boots foram destruídos e mais de 28 mil submarinistas alemães morreram,
uma taxa de mortalidade superior a 75%, uma das mais altas de qualquer força na guerra. Os lobos do Atlântico representaram um dos maiores desafios logísticos e estratégicos enfrentados pelos aliados na Segunda Guerra Mundial. A guerra submarina alemã quase conseguiu asfixiar o esforço de guerra aliado, demonstrando o poder de uma guerra invisível, silenciosa e mortal. Mais do que batalhas navais convencionais, a Batalha do Atlântico foi uma luta de inteligência, inovação e resistência. E embora os lobos tenham sido finalmente contidos, o seu uivo no fundo do Atlântico deixou marcas profundas na história naval e na memória dos que sobreviveram à travessia mais perigosa da guerra.